Olá, pessoal, boa noite. Vamos estar dando início agora ao capítulo 2 do módulo de segurança. E nesse capítulo a gente vai abordar aí algumas peculiaridades de segurança em ambientes Linux. Então a gente vai explorar aí alguns comandos, alguns arquivos de configurações, subsistemas, né? Subsistemas de autenticação como o PAN, né? De controle de filtro de pacotes, como o iptable. Então, a gente vai ver alguns comandos, alguns recursos que o Linux oferece para aumentar a segurança dos nossos sistemas, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Primeiramente, alguns comandos aí que são inerentes à parte aí de segurança. Então, o fuser, ele vai identificar todos os processos que estão abertos, tá certo? Os arquivos e os arquivos associados, tá? A esses processos. A gente tem o ls open file, né? O lsof. É importante aí para a gente verificar todos os arquivos que estão abertos no sistema, tá certo? E ele também informa para a gente o socket, né? Qual é o usuário daquele arquivo ali, qual que é a conexão que está abrindo aquele arquivo, tá bem? O limit, ele é um comando importante para a gente limitar os recursos da máquina. Então, no momento onde a gente tem a máquina sendo utilizada por diversos processos usuários, a gente pode desejar fazer uma configuração ali mais robusta, né? Para que os recursos sejam usados de forma mais apropriada, né? Com menos desperdício. E aí a gente pode aumentar a segurança, tá? No momento onde a gente evita que o problema no servidor ele venha a ocorrer por sobrecarga, tá? Por exemplo, um dos recursos que a gente vai ver o limit, né? É definir qual é o número de processos abertos que o usuário pode, o número de arquivos simultâneos abertos, né? Então, a gente pode deixar a máquina configurada de forma que evite ali uma sobrecarga nela. Então, é uma parte de segurança também, tá? O chage aí vai servir para a gente alterar algumas informações, tá? De expiração de conta, tá? Isso é muito importante para fazer a gestão, né? De como é que, de quantos dias, em quantos dias eu quero que troque a minha senha, troque a senha dos usuários, tá? Do computador ou de um usuário específico, tá? E se ele não alterar, vai ser bloqueado, né? Quantos dias eu posso configurar para que quando essa senha ela estiver próximo de expirar, ele já dê um alerta para o usuário a alterar essa senha. Então, o chage ele vai dar essa possibilidade para a gente, tá? O sul, ele permite a gente trocar o contexto do usuário, tá? Então, eu troco toda a minha shell por um outro usuário ali logado, tá? Utilizando o sul. A gente tem o sudo. O sudo, ele realiza a execução de um comando, tá? Em nome de outro usuário. Só que a sua shell não é alterada. E você, tendo a permissão de sudo configurada lá, você vai executar um comando sobre o contexto de outro usuário que está configurado para o sudo. A gente vai detalhar um pouco mais na frente. Só que você digita a sua própria senha. Tá? Você não precisa ter a senha daquele outro usuário. Por exemplo, com o sul, a gente tem, se eu quiser logar de novo na shell, tá? Trocar o contexto para o usuário root, eu tenho que ter a senha do root. Tá? Então, com o sudo, não. Eu preciso que tenha a configuração, a permissão para executar um comando sobre o root, como se fosse o usuário root, só que se eu tiver configurado, tá? Lá no /etc sudoers, né? Eu vou executar sobre o contexto de um outro usuário, pode não ser o root também, pode ser outro usuário, só digito a minha própria senha. Tá? Eu não preciso ter a senha do outro usuário. Essa é a grande diferença entre o su e o sudo. Tá? E o sudo é em tempo de execução, na linha lá. A gente tem o chmod para trocar as permissões de um determinado arquivo ou diretório.
o chon, que vai trocar o owner, né? O proprietário de um determinado arquivo ou diretório. A gente tem o shred, esse cara aqui vai ser útil para a gente quando a gente quiser apagar definitivamente um conteúdo, um arquivo, porque ele grava zeros. Como é que acontece? Quando a gente deleta, seja com RM, um determinado arquivo, ele ainda permanece lá. Tá? O que é apagado é a referência, tá, do inode dele, porque tem aquele superbloco, né? A gente falou isso bastante no curso de arquitetura e no curso de Linux também. Tem um superbloco, tá, que faz um ponteiro para todos os inodes. Tá? Os inodes é o index, né? É a indexação, é o ID de todos os arquivos. Todos os arquivos na máquina e os diretórios têm uma identificação. Esse cara se chama inode. Então, o superbloco, tá, ele faz um ponteiro para esse inode. E a partir dali, tá, que é o index, a propriedade do arquivo, e lá vai guardar informações de data de criação, né, o MAC time, né, data de criação, de alteração, né, de modificação, e outras informações também, como a quantidade de blocos de dados, porque ele sabe onde é que inicia o arquivo. Mas depois dali tem os blocos de dados, efetivamente, né? E aí, quando você apaga um arquivo através do RM, tá? O que é apagado é a referência daquele inode ali, mas o conteúdo continua lá, tá? Ferramentas para recuperação de dados nada mais é do que fazer uma varredura no disco, tá? E encontrar onde é que estão esses inodes. Tá? Então, ele faz a predição que aquele cara é um inode e os demais são os blocos de dados. Então, ele consegue fazer a recuperação daquele arquivo ali. Então, o shred, o que é que ele vai fazer? Ele grava zeros, tá? Em todo aquele bloco do inode e os blocos de dados. Ou seja, invalida realmente aquele conteúdo ali. Tá bem? A gente tem o grp conv, tá certo? Aí vai converter o arquivo de grupos, né? O /etc groups, que guarda lá as informações dos grupos, dos usuários do Linux, vai transformar ele em um arquivo sombra, né? Um shadow. O pwconv vai fazer o mesmo trabalho, vai converter o arquivo pswd, né? O arquivo de senhas, de informações dos usuários, como sendo um arquivo sombra, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esses arquivos sombra. Existe uma vulnerabilidade no Linux por conta desses arquivos serem de leitura de todos os usuários, tá? Os arquivos pswd e o groups. A gente tem o netstat, que vai dar informações estatísticas da rede, pode dar informações sobre informações de a tabela de rotas, tá? da máquina. Beleza? As máquinas que estão conectadas, todas as aberturas de portas, o netstat dá isso para a gente. Outra informação que pode ser explorada no concurso, tá? É a informação do controle dos terminais. A gente já viu que dentro do inittab existe as informações lá que a gente pode configurar, né? O módulo de inicialização, né? Qual que vai ser o RAM level, né? Lembra lá do RAM level? Então, a gente define qual que é o init, que pode ser o init do 0 até o 6, sendo o 0 a máquina dá um halt, né? Desligada. O 6 é um restart, né? Então, aí vai subindo gradualmente do 1 ao 5, modos que o usuário pode operar na máquina, tá? E aí existem outras informações no inittab que são pertinentes aí, por exemplo, ativar ou desativar que seja permitido o Ctrl-Alt-Del, tá? Na máquina. Então aqui, ó, tem uma linha que vai estar lá, que ele vai informar em qual init eu permito que o Ctrl-Alt-Del pode ser estabelecido. Então, ó, nessa linha aí, está mostrando para a gente que ele pode, no init 1,
2, 3, 4 e 5, tendo a possibilidade do camarada, quando realizar lá Ctrl Alt Del, aí ele vai executar esse comando aqui, ó, shutdown, tá certo? E aí vai dar um shutdown, um restart, né? Porque ele está com -R aqui, now, tá bem? Outra informação que a gente pode também estar configurando no Init Tab é em relação à disponibilização dos terminais, certo? Então, a gente também já viu no curso de Linux que os terminais vão do TTY0 até o TTY63, ou seja, eu tenho 64 possíveis terminais, tá? Mas são os terminais físicos, né? Também tem os virtuais. Então, por exemplo, aqui, eu estou ativando para que esse terminal aqui, tá certo? O TTY1, seja possível que inicie, tá? O init 2, 3, 4 e 5, tá bem? E aí ele vai chamar lá aquela o comando, né? sbin get tty, aqui a velocidade que essa porta vai estar trabalhando, tá certo? E aí ele inicia a shell lá, tá? Esse terminal aí. Outra informação que pode ser pertinente à parte de segurança é relacionado com a ativação e desativação de serviços, porque já é uma premissa de segurança você deixar ativado no seu servidor apenas aqueles serviços que realmente estão sendo usados. Os que não estão, você desativa para evitar ter uma vulnerabilidade ali, já que aquele serviço que você não utiliza, você não vai fazer gestão sobre aquele cara, se preocupar com a atualização de versão, né, patch de segurança e tudo mais. Você vai se preocupar com aquele que você tem e está sendo um serviço útil na sua máquina. Então, evite deixar serviços que você não utiliza no servidor, tá bem? Então, você precisa desativar, né, esses serviços. Então, a gente pode estar tendo que editar, tá, o etc inetd.conf ou o xinetd.conf, que vão estar lá todos os serviços disponíveis e você vai e comenta aquela linha lá e ele sai fora, né? A outra possibilidade, tá, é você utilizar front-ends. Existem front-ends e comandos para a gente fazer isso aí. Então, por exemplo, o rcconf, ele é um comando que a gente pode realizar um front-end, tá, no Debian, e aí ele aparecer lá para a gente uma janelinha que você vai lá só com a tecla, certo? Para cima e para baixo ali, e vai marcando os serviços ou desmarcando os serviços. E aí você depois dá um OK lá e ele grava essas informações. Para o Red Hat, aí a gente tem o NTSysV, tá? Se esses caras não estiverem, aí você vai ter que instalá-los, né? A gente tem o chkconfig, tá? Esse cara aqui permite a gente fazer, tá, a desativação e ativação dos serviços, certo? Então, o chkconfig -list, né? Então, vai listar para a gente todos os serviços que a gente tem na nossa máquina, tá? No Ubuntu, né, no Debian, a gente tem também outro comando que eu listei aqui, que é o services, para ser equivalente ao list aqui, né? Na verdade é service, sem o S, tá bem? E aí ele lista ali para a gente, se a gente digitar o parâmetro status all, são dois traços aqui, status all, e aí ele vai e mostra os status de todos os serviços, se ele está iniciado ou não, tá certo? A gente pode, se o serviço não tiver naquela lista dos serviços possíveis, tá, listados, a gente pode dar um add, tá? Então, é o chk config -add, né?
né, add, e aí ele adiciona se você adicionar o nome do serviço ali, tá bem? E a gente pode configurar ativando ele ou desativando se a gente utilizar lá o chkconfig, tá? Menos level, né? E então a gente informa qual que é o nível que eu quero iniciar, o run level, né? O init. Quero que ele inicialize no nível 3, 4 e 5, tá? Olha aqui, ó. Coloco o nome do serviço e coloco um on. Se eu colocar aqui, tá? Off, aí a gente está desativando o serviço, né? A gente está desativando aquele serviço, tá certo? E a gente pode tirar ele utilizando o del, tá? Daquela listagem lá dos serviços disponíveis. A gente também tem outro comando, tá? Que é o update -rc.d. Esse cara também faz a adição de serviço. Então, eu utilizando lá um update rc.d e o nome do serviço, tá? Ele vai informar para a gente lá, tá certo? O serviço. Eu tenho o RC, eu tenho o update rc.d, tá? Esse rc.d, pessoal, é porque lá dentro do barra etc init-d, tem um barra etc barra init.d, é onde ficam todos os serviços, né? Todos os serviços. Só que a gente tem, tá? Um diretório chamado rc.d, tá? Esse cara aqui, ele vai armazenar lá dentro, tá? O init, tá? Um diretório 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí você vai adicionar lá dentro os scripts que vão permitir inicializar aquele nosso serviço, aquele nosso daemon, de acordo com o run level. Então, se lá no init tab está lá que é o run level 3 para iniciar, então o init é o primeiro processo do Linux, né, que inicializa. Então ele vai começar, vai chamar o init tab, certo? Para poder ver qual que é o run level dele. Então é o 3. Então ele vai procurar entrar dentro desse diretório, /etc, /initd, e inicializar todos os serviços que estão lá no run level, tá? Então vai ter o rcd aí e o diretório lá específico, tá? Para aquele run level. E aí, se eu digitar aqui, por exemplo, update -rc.d, por isso que tem aqui o rc.d, né? Então ele vai criar o arquivo com esse serviço que a gente definiu. A regra vai ser de start. Então o arquivo vai iniciar lá com S, né? Então, se o arquivo, só recapitulando do curso de Linux, se o arquivo iniciar com S, então ele vai iniciar o serviço. Se ele iniciar com K, não é isso? Ele vai dar o kill, vai eliminar o serviço. Então, um run level, que a gente queira que um serviço, se ele estiver rodando, ele seja parado, então ele tem que iniciar com K. E o outro parâmetro que vem logo em seguida, tá? É uma numeração que indica a prioridade daquele cara lá. Então, esse cara aqui, ó, 20, certo? Se tiver outros caras lá com 40, 30, esse cara vai entrar primeiro. E aí, ele disponibiliza aqui para iniciar esse serviço que a gente está colocando para ser iniciado, tá? Pelo update rc.d, para ele iniciar nos run levels 3, 4 e 5. Então, ele vai criar um arquivo, tá? Começando com S, tá certo? 20, e aí o nome do serviço lá dentro daqueles 3 diretórios, né? O 3, o 4 e o 5. Então, à medida que você definiu lá no run level, lá do init tab, ele vai ser executado, tá certo? Ou de forma explícita, caso você execute, né, o comando init 3, aí ele vai para o init 3, init 0, aí ele dá um halt na máquina, desliga, né?
A gente pode também remover, tá, esse serviço de dentro lá dos inits. Então, a gente pode remover ele, tá certo? Com o F para forçar, né? E aí a gente coloca o comando lá, remove, e aí ele vai e remove. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte de inicialização dos serviços, a parte importante de segurança e pode cair. Outro fator também é a parte de limitação dos recursos. Então, a gente vai ver lá o /etc limits, né? .conf, esse cara, ele é responsável pelo quê? Por definir ali dentro as regras soft e hard. Né? A gente vai falar sobre isso daí. De um determinado recurso. E aí a gente vai e configura, e o usuário, tá, que está logado num shell, ele pode mexer na prioridade ali de um determinado recurso. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Ó. Ele limita os recursos do usuário. Aí, por exemplo, as conexões abertas, número de processos abertos possíveis para o usuário. Então, se a gente definir ali que o usuário só pode ter, no máximo, 10 processos. Então, ele inicializa um programa, inicializa outro, no nono. No 10º programa, ele deixa. Quando ele for iniciar o 11º, aí ele, pum, dá uma mensagem lá para o cara dizendo que não tem recurso para ele executar aquele cara ali. Só que o usuário, ele pode usar o comando, o limit, tá certo? Para tentar alterar, tá? Então, esse comando, ele vai tentar fazer uma modificação, tá? Mas baseada na configuração que a gente fizer dentro desse arquivo limits. Então, o limit vai ter um intervalo, tá? De recurso ali, que um determinado usuário ou grupo de usuário, ele pode modificar. Então, se tiver lá dizendo, eu boto uma regra lá, manual, tá? N process, né? O número de processos abertos, soft 20, tá? Hard 40. Ou seja, o que quer dizer isso daí? Soft 20, a regra soft, a mais maleável, né? Está dizendo que eu não posso ter menos, tá, do que 20, o intervalo, né, de configuração. E hard quer dizer que eu não posso ter mais de 40. Tá? Esse é intervalo. Então, na hora que eu posso estar executando com 10 processos, mas se ele está dizendo lá que o software é 20, tá? Aqui, ó. A regra soft, colocado como 20, e hard como 40, esse aqui é um intervalo que o Emanuel vai ter para números de processos aqui, ó. N process, tá? Número máximo de processos. Então, se for configurado essa regra aqui dessa forma, né, soft e hard, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um processo, 2, 3, né, 4, 5 processos, beleza. Se eu tiver uma quantidade que extrapole as 40, aí eu não vou poder utilizar o comando limit para poder colocar 41, 50, né? E também não posso colocar menos, não posso colocar para ser 10, por exemplo. Eu não posso mexer nisso daí. Meu intervalo que eu posso modificar é entre 20 e 40. Então, olha, a gente tem ali, ó, as seguintes variáveis para fornecer esse recurso para os usuários. O core, tá? Que é o tamanho máximo do tamanho do arquivo, tá certo? Data, tamanho máximo de dados trabalhados pelo usuário, de transferência. F-size é o tamanho máximo de um determinado arquivo, por exemplo, um arquivo com 40 megas. Então, eu não posso ter um arquivo com 50 megas, eu não posso manipular um arquivo, criar um arquivo com mais de 40 megas, tá? Se for definido isso daí, tá? Aí, main lock, a quantidade de memória alocada, tá? Então, o espaço máximo de endereçamento, tá? Que vai ser reservado ali, que vai ser locado, tá certo? No file, é o número máximo de open files, tá? De arquivos abertos. Number of files,
open files, né? Numbers of open files. Então, se for definida essa regra, então eu vou ter ali um intervalo, tá? Esse soft aqui, ele, na regra, ele é opcional ser colocado, tá certo? Se você definir somente usuário e hard, tanto, ele vai poder ter um intervalo até aquele máximo que você definiu. Só que ele não pode baixar, tá, para menos do que aquilo ali. Aonde que isso é interessante? O soft, né? É na prioridade, tá? Na prioridade. Por quê? Se você definir um intervalo da prioridade, no Linux a prioridade vai de quanto a quanto, pessoal? Tá? Vai de 20, não é isso? A menos 19. Então, o que é que eu tenho? Eu vou poder configurar, tá? Se eu botar lá o software, ele não vai baixar menos do que aquilo. Tá certo? Máximo de logins. Tá bem? Olha aí. No máximo de logins. CPU, tá? Quantidade máxima de processos. Então, esse é o arquivo. Quando a gente abre o arquivo /etc limits.conf, então vai ter aí essa característica. Ele dá uns exemplos lá, né? Das variáveis que você pode utilizar. E aí, olha uma regra aqui, ó, o root, tá? Uma regra hard para o core é aqui, ó. Ele tem 100 mil bytes, né? Kilobytes. Isso aqui é em kilobytes, tá certo? E aí, eu botei aqui esse usuário, vou falar aqui desse usuário 1, ó. Então, o número de processos que ele pode trabalhar é de 20 a 50, porque tem aqui ó, a regra soft e a regra hard, para esse usuário aqui, ó. Tá certo? Na verdade, esse cara não é usuário, é grupo. É o grupo usuário 1, porque está com um arroba. Tá certo? Sempre que tiver com um arroba, esse cara significa que é o grupo daquele cara. Tá? Se o nome vier sem estar acompanhado de arroba, como é esse caso aqui do FTP, então é o próprio usuário. Tá bem? Então, ó, olha esse caso aqui do FTP. Tá? O FTP, a regra hard dele, tá 0. O que isso quer dizer? É ilimitado. Ele tem quantidade ilimitada de usar recursos de número de processos, tá certo? Abertos. A de baixo, que ele coloca lá o chroot, o que é? É ele definir qual que é o endereço do home, do root, né? Para aquelas conexões, que aí vai ser o /FTP. Tá bem? Essa outra aqui, ó, student, né? Esse grupo aqui de estudantes, o número máximo de logins que pode fazer é 4. Tá bem? E aí foi assumido lá que não tem nem regra nem soft e nem hard, né? Aquela numeração é imutável. Entendam, pessoal, que a regra soft e hard ele vai servir para ter um intervalo. Então, o usuário que tiver com uma regra, tá? Por exemplo, no caso, o grupo usuário 1, ele tem de 20 até 50. Então, ele próprio, o usuário que está lá no shell, ele pode executar um comando e tentar modificar, aumentando ou diminuindo aquela capacidade que ele tem. Por quê? Você disponibilizou recursos para ele. E aí ele pode fazer uso daqueles recursos, aumentando aquela capacidade até o máximo, né? Até o limite, o hard. Tá beleza? Então, olha aí. Aqui eu só trago aquelas variáveis, né? Esse aqui é o comando, o limit. E o comando, o limit, ele está disponível para todos os usuários. Todos os usuários vão poder executar. Caso seja, ele esteja executando um comando lá, eu quero aumentar a minha capacidade de memória. Pode dar uma mensagem de erro se ele não tiver configurado lá dentro do /etc limits.conf, tá? Então, somente aqueles usuários ou grupos de usuários que estiverem configurados lá, é que o usuário, quando ele executar o comando, aí vai ser interpretado qual é a configuração lá,
e aí ele vai poder expandir ou diminuir aquele recurso, aquela capacidade que ele tem. Mas o comando, ele está disponível para todos os usuários, tá certo? Seja ele com privilégio ou não dentro da máquina, tá? Agora, para editar aquele arquivo do limit.conf, ele está dentro do /etc. E dentro do /etc, somente quem tem acesso aos arquivos de configuração são os usuários com privilégios para isso, tá bem? Então, o administrador configura os recursos e deixa disponível para os usuários, tá certo? Então, existe o comando, o limit, e aí ele vai poder usar esses parâmetros aqui, ó, o C, para alterar o core, tá? E aí ele vai definir, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, eu estava logado com um determinado usuário, certo? E aí eu peguei e usei um su, e aí no meu shell agora eu estou no contexto do usuário 1, tá bem? E aí eu vou utilizar lá o limit menos u, aí o u é o número de processos que o usuário pode ter. Como eu não estou definindo número nenhum, ele somente vai me listar aqui qual que é a minha capacidade atual. A Débora está perguntando o seguinte: até o usuário comum que estiver dentro do arquivo limit pode alterar esses privilégios, tá? Olha só, Débora, não, os usuários que estão dentro do arquivo, eles não mexem no arquivo de configuração, não mexem, tá? O usuário, ele vai poder alterar, tá, a sua capacidade de usar os recursos usando esse comando aí, o limit só, tá certo? A única capacidade que os usuários comuns têm para poder aumentar a capacidade dele de usar recursos na máquina ou diminuir é através de uma interface disponível pelo comando o limit. Somente por aí, tá? Quem vai poder configurar são os administradores, tá beleza? Exato, ele altera da seção dele, tá? Agora, o usuário que tiver privilégio como administrador, ele pode alterar de outros usuários, tá? Ele pode alterar de outros usuários, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, digamos que eu tivesse com o usuário root na minha máquina. Se eu fosse executar o comando, o limit, tá? Menos u, ele ia me mostrar ali o limite que o usuário root teria. Ele poderia apresentar aqui como saída, ao invés de 30, poderia ser 0, porque 0 é ilimitado, né? Não está tendo limitação nenhuma. Então, como eu vou poder executar como o outro usuário, tá? Aí eu usei aqui eu quero configurar para esse usuário, digamos que ele é do departamento financeiro, aí ele me ligou, pô, estou rodando uns processos aqui e eu só tenho a capacidade de executar no máximo até 30 processos. E estou querendo executar mais aqui e não estou conseguindo. Deu pane. Aí ele ligou lá para o CPD, para a informática, aí o administrador vai lá no servidor, tá? E aí executa. Sul, tá? Aliás, na seção dele, ele pode executar, o cara administrador, na máquina do cara lá, e executa lá esse comando aqui, sul, e executa lá no contexto do usuário, tá? Tanto no servidor, na máquina do cliente lá, tá? Então, se no servidor você administrador, executou um sul ali e executou o usuário, é lógico que você vai passar para o contexto daquele usuário, mesmo que ele esteja logado em outra seção, tá? Em outro terminal. A partir do momento que você fez isso, aqui você se tornou aquele usuário naquela seção. E aí, quando eu executei lá o limit menos u, ele mostrou quais os números dos processos disponíveis, tá? Para essa seção que eu estou no momento, que eu estou no contexto do usuário 1, tá? E aí eu executo lá, ó, o limit menos u 50. E aí ele vai passar a ser executado com limites até 50 processos. Por que eu executei aí? Porque, olha só, lá dentro do arquivo limits, tá? O que é que tem? Para o usuário 1, o hard dele tá 50, não é isso? Está lá 50. Então, ele pode configurar até 50. Então, digamos aqui, ó, o seguinte, tá certo? Isso, o administrador, tá?
foi lá e entrou na conta dele e executou o comando. Mas ele mesmo, lá na máquina dele, poderia ter executado sem precisar executar um SUL, porque ele já está logado. E fazer o uso desse comando aqui, qualquer usuário pode fazer, tá certo? Digamos que o usuário, ele executasse lá o limit menos U, certo? 60. Aí iria dar uma mensagem para ele dizendo assim, você não tem privilégios para executar a tarefa, porque lá no limits.conf eu tenho que a limitação máxima de utilizar recursos de processamento, né, de processos simultâneos abertos, é 50, tá? E 60 ele não poderia configurar, tá beleza? Ficou entendido a parte aí, pessoal? Na questão de segurança, separem o que é o arquivo limit.conf. Esse cara, os administradores vão poder configurar, tá? E definir as regras ali de utilização de número de arquivos abertos simultâneos, número de conexões simultâneas, tá certo? Aí você tem aqui, ó, o U dos users process, né? O T é de time, o time, né? O CPU time. N de arquivos abertos, tá certo? Os open files. Eu tenho M de memory size, tá? L de memória locada, tá certo? Para os processos. O número do tamanho do arquivo, F, tá bem? Então, o comando, o limit, vai servir para fazer essas alterações. Tanto o usuário comum vai poder fazer no contexto dele, tá? Como o administrador vai poder intervir fazendo no contexto daquele usuário lá e executando aquela função ali, tá bem? Deixa eu ver aqui. Todas essas regras aqui, pessoal, olha aí, estão comentadas, né? Só a título de curiosidade, elas estão comentadas com o hash, né? Então, não estaria valendo nenhuma dessas regras aí, tá bem? Outra coisa também que pode ser crucial num concurso, se ele exigir lá, e aí ele colocou uma pegadinha dessa daí. Fiquem espertos quanto a isso, tá certo? No meu exemplo, só foi só para reproduzir aí. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte do ulimit.conf, o comando? Tá bom, então vamos seguir. Outra parte importante também sobre segurança é a parte do timeout das sessões. Então, o usuário sai da máquina e aí ele deixa lá a máquina logada, e aí quanto tempo ele pode, né, ficar lá com aquela sessão aberta, tá? É bom que se você defina um timeout, ela bloqueie, né, automaticamente. Então, é recomendável fazer isso, tá? Tem uma variável chamada tmout, né, de timeout, que essa variável, e ela está em maiúsculo porque é uma variável, né? Essa variável aí, se tiver com um valor tá, dentro do shell, e essa variável estiver declarada, ele vai interpretar como sendo uma variável para fazer o bloqueio daquela sessão ali, tá bem? Vai executar o timeout daquela sessão, vai sair fora o usuário, tá? Vai executar o logoff, tá? Então, aonde é que eu posso configurar esse cara? Existem diversas alternativas, né? Eu posso declarar ela manualmente, tá certo? Então, ó, eu posso colocar ele dentro do arquivo bash profile, né? Esse cara aqui está dentro do usuário, dentro do usuário, do home do usuário, né? O home, e ele está oculto, né? E bash profile é o arquivo que você normalmente coloca lá scripts, né? Variáveis dentro desse cara. Ou também posso colocar dentro do /etc profile. Qual é a diferença de colocar dentro do perfil do usuário, dentro do caso do home do usuário, e colocar lá no etc, tá certo? Qual que é a diferença? Que lá no etc, todos os usuários, quando se logarem na máquina, vai executar um determinado comando, um determinado script, carregar uma variável, tá bem? A gente tem também o mesmo equivalente desse cara aqui, o bash underline profile, a gente tem um arquivo lá que é o bash
RC, tá certo? O bash RC. Fica lá no /etc. Tá bem? E aí é só colocar essa variável lá com o valor. Então, olha só, esse exemplo aqui ativando. Para você não ter que abrir o arquivo, você pode dar um echo, né? E o nome da variável, né? Colocando lá o valor. Então, essa variável, ela interpreta por minutos. Então, aí está equivalente ao quê? A 120 minutos. Tá? Então, se o cara tiver lá 2 horas, tá? Sem estar logado na máquina, ele vai efetuar logoff, tá certo? Da máquina. Então, tá aqui, ó. Ele colocou lá como tá assim, né? Então, quer dizer o quê? Que ele vai apendar no final do arquivo, tá? Vai fazer um append no final do arquivo. Eu posso também usar a variável export para exportar essa variável. Se ela não existir, ela vai ser criada, não é isso? E com o valor lá. Para desativar, é só definir essa variável com 0 ou destruir a variável. A gente tem o unset, né? Que destrói a variável. O set cria a variável, só que é uma variável global. Uma variável global. Ah, eu quero criar aqui a variável manualmente, ou então colocar lá dentro do meu arquivo, do /etc profile, e quando esses usuários estiverem logados na máquina, seja carregada aquela variável. Então, você pode usar o export, tá? Para que aquela variável seja criada, né? E quando for criada, crie com o ambiente global. Ou seja, todos os usuários, eles vão estar com aquela variável visível. Beleza? Outra coisa importante aqui, pessoal, tá? É sobre a autenticação do usuário. Então, existem, tá? Essas formas de autenticação aí, tá? Então, tenho as principais diferenças, os tipos de autenticação. A básica ou simples, tá certo? Utiliza um fator simples. Pode ser uma única senha, tá certo? É só um fator que está sendo avaliado ali. Por exemplo, o host pode ser um fator que avalie se aquela máquina ali tem confiança para acessar um determinado serviço. A gente vai ver que no Linux, tá? Principalmente quando foram criados alguns serviços do Linux, não existia preocupação em tem que ter usuário e senha, logar. Não, bastava que aquele computador tivesse na whitelist, né? Na lista branca, na lista de computadores que era permitido acessar um determinado serviço. Então, existe lá o /etc hosts.allow, né? Allow, que é permitir, né? Em inglês, que vai permitir ali você ter todos os computadores que você deseja que faça a conexão ali naquele computador, naquele servidor. E tem também o deny, que nega. Então, a gente vai ver mais à frente. Então, esses são fatores simples, né? Por exemplo, só fazer uma checagem do número ID, tá? De um usuário, pode ser. A gente também tem múltiplos fatores. Então, vai avaliar lá usuário e senha, tá certo? Então, tem que casar aí. Pode ser um smart card, informações biométricas, informações de chave pública, tá? Para poder validar ali. Tá? Aí entra, por exemplo, Kerberos, entra um LDAP, né? Para poder fazer a autenticação de usuário. Tá? Então, vai estar usando múltiplos fatores, multifator. Então, tem a criptográfica, tá certo? Que vai utilizar a chave assimétrica, tá? Então, pode ser considerado também multifator, que está avaliando ali, tá? Avaliar a chave, né? Então, ele está... primeiro você faz aquela troca lá da chave, né, pública, que vai estar sendo permitida ali por um determinado usuário ter a chave pública, tá? Mas é um fator de autenticação de usuário, tá? Só isso aí pode ser possível para poder avaliar e autenticar alguém.
a gente tem o conceito de single sign-on. O que é o single sign-on? A gente, digamos que eu tenho lá diversas aplicações na minha rede, meus serviços, e aí eu quero ter uma autenticação integrada, uma única conta que ele é possível, essa mesma conta, ser privilegiada em diversos serviços. Mas notem que, por exemplo, eu tenho uma aplicação lá que é em Java, e aí o administrador lá, o desenvolvedor, integrou aquela aplicação lá com o LDAP, aí tem outra aplicação lá em PHP, aí o cara criou lá um outro mecanismo que não usa o LDAP, usa um mecanismo próprio lá daquele sistema, aí eu tenho outra aplicação que usa outro sistema de autenticação, usa Kerberos, ou usa só autenticação de chave pública, um exemplo, né? E aí eu tenho várias formas de autenticar vários sistemas. Eu posso tentar integrar todos esses sistemas a uma única plataforma de autenticação. E aí, no momento que eu me logo na minha máquina, no meu computador, todos esses sistemas que eu faço uso, que estão integrados ao single sign-on, vai poder fazer aquela autenticação. Eu fiz a minha autenticação primeira, e aí ele me permite usar diversos sistemas sem precisar ter que estar me logando em cada um deles depois. Tá certo? Esse é um conceito importante, single sign-on. Ainda sobre autenticação de usuários, recomendações aqui, ó, é importante a gente converter para arquivos sombra os arquivos que são lá o etc swd e o /etc groups, tá? Por quê? Como o Linux, lá nos primórdios dele, ele era um sistema que não se preocupava com a questão de segurança, ela foi melhorada ao longo do tempo, então era muito vulnerável, tá? Essa questão, porque diversos serviços da máquina precisavam acessar dentro desse arquivo PSWD, no Groups, informações daqueles usuários daqueles grupos. Por exemplo, a aplicação vai verificar lá, fazer uma verificação do ID do usuário, né, do UID do usuário, do grupo, do ID, do GID daquele determinado usuário. Então, ele precisava ter acesso à leitura daquele arquivo. Então, se vocês forem olhar lá, tá, no Linux de vocês, esses arquivos, o PSWD e o Groups, vai estar lá com possível leitura para outros. Tá? Vai estar com R lá de leitura, né? Para outros usuários. Não fazem parte, nem é o proprietário e nem é do grupo do proprietário. Então, isso é uma vulnerabilidade, porque o atacante ele pode pegar aquele arquivo, dentro lá daquele arquivo, vai ter lá as senhas dos usuários que podem estar criptografados na forma lá de um hash, né, no MD5, mas ele vai pegar esse cara, tá, e vai tentar quebrar aquela sequência ali, usar uma força bruta para tentar predizer o que é que aquele hash quer dizer. Então, a partir do momento que você disponibilizou aquele arquivo lá, como leitura, qualquer usuário vai poder fazer uma verificação ali, ler, tá, e copiar, tá, ele não vai de pronto logar com aquela conta lá, porque é hash que está ali. Mas ele vai poder usar algumas ferramentas para poder tentar fazer a quebra daquelas senhas ali. Então, por isso é uma vulnerabilidade. E aí a gente tem lá aqueles comandos lá do pwconv, tá, e do grpconv para converter, respectivamente, esses dois arquivos aí para arquivos sombra. E aí, com arquivos sombra, somente quem tem acesso à leitura desses arquivos, aí são superusuários, tá certo? São superusuários. As aplicações não vão ter acesso, os usuários não vão ter acesso àqueles arquivos lá, tá? Os daemons vão ter acesso baseado lá pela ponte que eles vão fazer, utilizando lá o root ou algum privilégio especial para acessar aqueles caras ali, tá certo? A gente tem aqui, ó, a ativação do set UID, tá? Que é um bit que define ali um determinado arquivo que você quer que qualquer usuário possa ter acesso,
a execução ou leitura, aí você seta esse set UID aqui, tá certo? E também tem o GID, né? O set GID para os grupos que você quer que sejam grupos que podem estar executando. Então, usuários que não são root, tá, vão poder fazer leituras e execuções em determinados arquivos, tá? Então, você tem que ativar esse bit aí. Evite, tá certo? Usar os daemons de diversos serviços para serem executados sobre o contexto do UID do root. Tá certo? Ao invés disso, utilize usuários de serviço. Você ativa aqueles usuários de serviço. Então, por exemplo, quando você instala um determinado serviço, o daemon dele, às vezes o instalador já configura um determinado usuário. Então, esse usuário, tá? Ele vai pegar um UID, tá? Menor que 500. Tá certo? Isso usando o Red Hat. Se for no Ubuntu, esse UID vai ser menor que 1000. 10.000 não, 1000. Tá certo? Então, os usuários administrativos, os usuários de daemon, tá? Eles têm o UID baixo, tá? De 1, né, até 500, ou de 1 até 1000, no caso do Ubuntu. Se você perceber, os usuários que a gente cria, tá? Que não são usuários de serviço, ele vai estar iniciando, tá? De 1001, 1002, 1003 no Ubuntu. E no Red Hat, outras versões que utilizam Red Hat, 501, 502, assim sucessivamente. Na prova do QCO do ano passado, eles colocaram uma questão lá que falava sobre essa questão aí. E aí ele colocou lá, incisivamente, dizendo que usuários administrativos eram menores do que 500. Mas aí, isso é verdadeiro em uma distribuição, mas não é verdadeiro em outra distribuição. Certo? Aí a gente já viu aí, como eu falei. Tá certo? Então, para esses pseudo-usuários, que são usuários de serviço, então utilize esses UID baixos, né, que tem a numeração baixa, correspondente ali aos usuários administrativos, né, usuários de serviço. Outra informação também pertinente, aquelas contas de usuário que são de serviço, elas não podem estar passíveis de um usuário poder tentar logar com aquela conta ali, tá? Então, por exemplo, você instalou o serviço FTP, tá? Aí tem lá o ID do usuário, tá? Tem lá no espaço da senha, tá? Porque primeiro vem o nome do usuário, tá? A senha, na senha, aí tem lá que está vazio, certo? Vazio é senha nenhuma. Então, o cara pode chegar ali e logar. Se ele tiver com um asterisco, ou então com uma exclamação, aquela conta está desativada para login interativo. O usuário não pode se logar. Se ele for uma conta de serviço, ele pode rodar em background, tá? Aquela conta, ele não vai deixar de ser startado, aquele serviço, aquele daemon, não vai parar de funcionar. Entretanto, ele não vai se logar na máquina, tá certo? Então, isso é uma questão de segurança. Então, ó, no arquivo, coloque asterisco ou então exclamação, para que aquela conta ela seja desativada para login interativo. E esse é o segundo campo, que é o campo de senha. Tá bem? Outra informação também que você pode fazer isso daí é usando o comando usermod -L, tá? De lock, né? Ele vai bloquear aquela conta lá. Então, o U é de unlock. Então, você pode usar o comando usermod para fazer isso daí. Ou então editar aquele arquivo, tá? O PSWD. Tá? Isso aqui é importante, tá, pessoal? E não pode ser negligenciado. Ainda sobre autenticação de usuário, recomendações aí, ó. Contas também podem ser desativadas para login interativo, usando o último campo,
tá, daquele nosso arquivo, ele é o campo que armazena a informação de qual que é o shell que vai ser aberto. Tá? Por padrão, dependendo da distribuição que você pode estar utilizando, vai ser o bash ou vai ser o sh, né? Tem diversos shells. Então, essa informação, se ela for suprimida, né, não tiver nenhuma informação lá, então ele vai procurar essa variável que define quem que é a shell, por exemplo, lá naquele arquivo lá no defs, tá? De default, né? Então, ele vai poder configurar, tá? Essa informação lá, que é o default, tá? Desse shell. Se não tiver nada, ele vai tentar capturar aquele shell que é o padrão, tá certo? Se tiver configurado, é uma vulnerabilidade, tá? Você pode desativar aquela conta lá, colocando sbin no login, ou então bin false. Esse cara, estando configurado como shell daquele usuário, tá? O shell dele é falso. Ou seja, se ele tentar se logar, ele não vai conseguir se logar naquela seção ali, porque não tem shell para ele definida. Tá bem? Outra informação também, você pode usar aquele chsh, né, que é o change shell. Então você usa esse comando, tá? Define aqui qual que é o shell e o caminho dele e o usuário que você quer fazer isso. Então esse comando pode servir também para a gente definir a shell para aquele usuário. Aquele que é o usuário do serviço, é o pseudo-usuário, né? Aquele usuário de serviço do Apache que eu instalei. Então, eu já coloquei lá que um asterisco lá, ou uma exclamação, mas mesmo assim eu ainda vou me certificar de que nem shell para ele vai ter se um dia alguém colocar uma senha para aquele cara lá. Então você pode definir isso aí. Ou então pode definir uma senha, esse usuário ter senha, tá? Para ter uma garantia específica ali. E aí você pega e define que ele não tem shell, então ele não pode se logar na máquina. Tá bem? Outra informação aqui, ó, que você pode também fazer para desativar contas de usuário, é definir o home daquele usuário como o dev null. A gente já viu que um device dev null, ele invalida tudo que você direciona para ele, tá certo? Então você tem um comando e aí você quer invalidar, tá certo? Uma determinada saída. Você manda esse cara para o dev null. E aí ele vai e invalida. Tá bem? A utilização, tá? Do set UID e do set GID, que esses caras aqui, se setados no privilégio daquele determinado arquivo, você está dando para qualquer usuário, tá? Ou grupo daquele usuário que pertence àquele arquivo ali, que ele pode executar aquele determinado arquivo ou ler ele, tá bem? Então, vai permitir a execução, tá? Não é leitura nesse caso, né? É execução no contexto do root, tá bem? Para desativar essa funcionalidade, tá? Como esse cara, olha só, o set UID e o set GID, ele é configurado aonde? No sistema de arquivo. Ele é um privilégio que você está configurando lá. Então, uma forma da gente desativar se quiser desativar global, né, para todos os arquivos, a funcionalidade, a gente pode colocar lá nos options, né, essa opção aí de no SUID, tá certo? Ou no GUID, né? E vai poder desativar no nível do sistema de arquivo. E esse cara você vai poder fazer aonde? No momento que você faz a montagem, né, mount, né, e o sistema de arquivo, você pode passar aquele "-o" e os options, né? Se aquele sistema de arquivo que você está montando é read-only, tá?
e informações ali sobre aquele sistema de arquivos, se ele tem journaling, né? Então você pode, um deles é desativar essa funcionalidade aí. Ou seja, se um usuário, mesmo que aquele arquivo tivesse marcado com esse bit, se algum usuário tivesse tentado executar aquele cara lá, ele não iria executar, tá bem? Verifique, tá, constantemente o arquivo etc pswd, tá, para confirmar se não existe nenhuma conta que com a senha em branco ou nula, né? Então aquele segundo campo lá, se ele tiver null ou vazio ali, é uma vulnerabilidade. Então você tem que verificar isso aí, tá? E aí para ter isso aí mitigado, tá? Essa vulnerabilidade de senhas e tudo mais, você ativa o shadow, né? O pwconv e o grpconv para gerar o shadow, né? O etc shadow para as senhas e o gshadow dos grupos, tá bem? Pessoal, tranquilo até agora? Todo mundo está entendendo aí os raciocínios? E aí, pessoal, tem um outro mecanismo de segurança que é o PAN, tá? Esse cara é o Pluggable, né? Authentication Modules for Linux. É um serviço, tá? Que vai disponibilizar uma camada intermediária entre as aplicações e entre as metodologias de autenticação. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada aplicação, tá? Que roda um determinado serviço, e aí eu posso usar o PAN como sendo uma camada intermediária, que eu posso dizer agora, para todos esses serviços, eu vou utilizar o Kerberos para autenticar os meus usuários. Aí, daqui a 2, 3 anos, não, eu quero usar o LDAP. Então, você configura o LDAP e aquele serviço você configura dentro do PAN para que aqueles usuários, agora a autenticação passa a ser pelo LDAP. Então, ele é uma interface, né? Eu tenho aqui o serviço. Eu tenho aqui a outra camada, que é o PAN. E aqui a metodologia de autenticação, que pode ser o LDAP, tá? Hoje. Aí amanhã você tira o LDAP, aí você ativa aqui o Kerberos. Então, somente aqui, tá, é que você fez aquele apontamento para a biblioteca daquele autenticador, né, do Kerberos, ou então do LDAP. Você tem um arquivo chamado /etc pan.conf, que esse cara você faz essas configurações, ou pand, né, que é um diretório, pan.d, que dentro dele você configura. Então, ó, tem o objetivo de separar a concessão dos privilégios dos aplicativos do desenvolvimento dos esquemas, né, e da definição dos esquemas de autenticação. O PAN pode ser utilizado para integrar, né, esses serviços. Então, o LDAP, tá, faltou um P, RSA, tá, que é a autenticação por chave pública, Kerberos, autenticação baseada em cartão, smart card, e assim sucessivamente. Gera uma plataforma de abstração ali, que a aplicação não precisa se preocupar com isso. Deixa flexível. Então, olha aí, ó, o esquema. Eu tenho a minha aplicação, que ela faz a requisição, tá? E a biblioteca do PAN, tá? Ele vai ter lá, tá? Uma forma de eu ter, dentro desse arquivo, PAN, eu configuro lá uma linha que eu coloco lá para autenticações de usuários, tá? É requisito que, para essa aplicação, ele chame aqui aquela biblioteca. E aquela biblioteca ali é a biblioteca do LDAP, por exemplo. Tá? E aí ele vai checar os usuários e confrontar ali as autenticações. Tá bem? E aí vou ter várias bibliotecas.
Então, eu quero um sistema de autenticação X. Você baixa a biblioteca para aquele tipo de autenticação, cadastra os usuários ali, ou a forma, né, gera uma chave pública ali, se for por meio de criptografia. Você utiliza aquele e-mail ali, só que você deixou independente. A aplicação vai rodar independente, ela só aponta para o PAN, tá certo? E o PAN aponta para aquela biblioteca lá que se vira para poder fazer esse mecanismo de autenticação. E aí o PAN se encarrega de notificar a aplicação com false, né? Se for falso aquela autenticação, e aí barrar aquele cara, ou então sucesso, né? E aí autentica e o cara passa a usar, entra na ferramenta. Beleza? E aí eu tenho aí diversos mecanismos. Por exemplo, uma requisição, eu tenho aqui minha aplicação, que é a minha aplicação... eu tenho minha página web que está no PHP, e esse cara aqui, ele vai fazer uma autenticação, está usando o PAN lá, o PAN está configurado lá para que ele aponte lá para o MySQL. Né? Então tem a biblioteca, tá? E essa biblioteca eu tenho um arquivo lá, alguma coisa, tá? .so, tá? Da biblioteca. E aí, essa biblioteca, como o nome está dizendo, é uma biblioteca de diversas funções do MySQL, funções de conexão, né? Funções de manipulação ali de alguma coisa, de passagem de comandos, né? De DML, né? De SQL. Então o PAN aqui vai ter lá aquele arquivo pan.conf, que vai ter essa configuração lá, vai ter uma linha que vai ter autenticação, serviço número tal, serviço MySQL, por exemplo, aliás, PHP, né? Serviço PHP, requisito para ele, né? Acessar o módulo nome tal, que está no caminho tal, e faça uma verificação de sucesso ou falha. E aí essa é a sintaxe do arquivo, né, do PAN. Então eu vou ter aqui o nome do serviço, tá bem? Vou ter o módulo que ele vai estar avaliando, por exemplo, tipo autenticação, aí ele está fazendo a avaliação lá. Count, aí ele está fazendo uma verificação de contabilidade, por exemplo, fazendo uma verificação de um computador, tá? Se é uma unidade elementar. Tá? Ele está verificando ali, por exemplo, sessão. Tá? Foi feito o estabelecimento de uma sessão, ele está mantendo ali aquele parâmetro ali sempre verdadeiro, fazendo checagens daquela sessão aberta. Tá? Tem password, aí ele vai fazer uma verificação simples ali, diferente do autenticação, né, do Authent lá, que ele vai fazer aquele confronto ali de 2 fatores, né, multifator. O password não é só um fator, verificar a senha. E aí a gente tem o control flag, tá certo? O terceiro campo, que aí vai indicar, tá, a biblioteca, como é que ela vai reagir, tá, no sucesso ou falha. Tá bem? Eu tenho o caminho do módulo, então aquele módulo para o MySQL, ele tem um caminho que está lá no /lib, alguma coisa. E tem os argumentos. Tá? Esses argumentos aqui eu posso passar quando for feito sucesso ou falha, tá? Como sendo a flag lá, ele passe algum argumento para a aplicação. E aquele argumento que foi passado para a aplicação, a aplicação vai entender, opa, houve falha, houve sucesso, né? A aplicação recebe esse feedback aí. Tá? Então, olha um exemplo aqui. Ó. Note que aqui eu não tenho aquele serviço. Alguém sabe dizer por que nesse exemplo aí não tem o serviço? Alguém sabe dizer? Nesse exemplo aí, é o seguinte, pessoal. Lembra que eu tenho 2 arquivos para configurar. Um deles é o PAN, vai ser o /etc, né? etc, /etc, pan.conf.
tá? pan.conf. O outro arquivo é o /etc /pan.d, tá? Esse cara, dentro do pan.d, eu vou ter um arquivo para cada um, porque assim, ó, isso a gente já tocou nesse assunto em aulas de Linux. Normalmente os serviços, quando ele tem um único arquivo de configuração, a gente pode configurar tudão dentro dele, tá? Todos os parâmetros, mas fica um arquivo muito grande. Então, por exemplo, o HTTP, eu tenho lá o http.conf. O DNS, aí eu vou ter lá o named.conf, né? Mas aí se eu posso colocar as zonas todas dentro de um único arquivo, só que fica muito ruim de fazer manutenção. Então, o que é que as distribuições fizeram? Criaram diretórios, tá? Que aí vem o nome daquele serviço, .d. Então, é o DNS, né, o named.d, eu tenho lá o DHCPD, eu tenho o pan.d. Então, dentro desse cara, eu só preciso colocar um arquivo lá dentro, tá? Com o nome daquele serviço. Por exemplo, no caso é o MySQL. Então, quando eu renomear aquele arquivo como MySQL, dentro dele, ele vai executar todas aquelas regras. Então, nesse arquivo que era o principal, que estava tudão lá, eu preciso dizer quem que é o serviço, porque vai estar associado o serviço e os parâmetros dele. Então, se tudo tivesse dentro desse cara, né, no pan.conf, estaria tudo lá e eu teria que colocar também esse parâmetro aqui, essa primeira coluna, para definir quem é o serviço associado àqueles parâmetros que eu estou definindo ali. Mas se eu colocar esse arquivo dentro do pan.d, tá, eu só preciso colocar o nome daquele arquivo. Por exemplo, é o arquivo MySQL. Então, ele já sabe que aquele arquivo é do MySQL. Então, dentro dele, tudo que tiver de regra ali é do MySQL. Eu não preciso colocar essa coluna aqui. É redundante. Tranquilo aí? Então, eu tenho aqui ó, o módulo, tá certo? Eu não tenho o serviço, eu tenho o módulo, tá? E eu estou assumindo que esse cara está dentro aqui do pan.d, né? Tem esse arquivo aqui. E aí, vai ser requerido, tá? Esse módulo aqui, security, e o argumento que vai estar sendo passado lá vai ser, para essa verificação, ignorar essa validação aí, tá? Eu posso ter uma segunda linha lá, account, que é modo requisito, e ele não está passando ali módulo nenhum, tá? E o que vai ser passado para o nosso, para a nossa aplicação, vai ser um OK, tá? Vai ser um OK. Em relação à sessão, tá? Aí tem lá a flag suficiente, não vai ter módulo nenhum, ele só vai passar um done, né? Done, dizendo que está feito, ok? Password, opcional, não tem nada, tá? Mas poderia ter um módulo aqui, para ele fazer uma checagem de verificação, não tem. Então, cada uma dessas flags, tá? A gente define aqui, ó, o optional. Vai fazer que a regra, tá, daquela flag seja indiferente, tá? Não tem ser verdadeiro ou falso aquele parâmetro lá é opcional. Então, digamos que eu tivesse um módulo aqui que ele apontasse para alguém para chamar e fazer uma verificação de autenticação. Então, como o password está opcional, mesmo que falhasse aquilo ali, é opcional, tá? Ele não surtiria efeito para a aplicação. Tá? Então, o requerido, tá certo? Caso de sucesso, tá? Aquele módulo ali é requerido, ele vai passar para o outro. Mas caso tenha algum tipo de falha, tá? Ele não repassa para a aplicação até que todos aqueles módulos ali sejam executados. Então, todos os módulos, quando ele tem requerido aqui, tá? Esse item aí, ele é requerido. Então, ele não vai passar o argumento, né, para a aplicação até que todos os outros itens, né, tenham sido checados. Tá?
na verdade aqui, tá, é o suficiente. Tá? Esse cara aqui. Acabei repetindo aí no nosso slide. Tá? Então, ele é simular o requerido, tá certo? Mas se esse módulo falhar, tá certo? Se ele falhar, o controle vai ser repassado imediatamente para a aplicação, tá certo? Porque já foi suficiente para ele fazer uma checagem. Ele não, já que falhou, ele não precisa tentar verificar outras coisas, entendeu? Então, você ter diversos métodos de possibilidades de autenticação é até uma forma redundante também, né? Digamos que eu tenha a seguinte regra aí no PAN. Ele tenta autenticar com um módulo, caso eu bote lá que ele é requerido, né? Então, se ele é requerido, aquele cara ali vai ser essencial, né? Essencial, porque ele é requerido para autenticar. O suficiente, caso ele tenha, todos fossem suficientes aqui e desse falha no primeiro, então já foi suficiente para avaliar aquela aplicação. O opcional, digamos que eu tenha todos eles aí como opcional. Então, o primeiro que autenticar, tá certo? Se um falhar, beleza, ele era só opcional. Mas se o outro autenticar com sucesso, ele passa para a aplicação lá e aí já foi autenticado. Ele é válido para a aplicação. Tá certo? E aqui é opcional, né? Eu acabei fazendo errado aí, ó. Se o módulo da regra tiver sucesso, sem ter havido falha no momento, nenhum outro é avaliado, tá? Aliás, esse é o suficiente, tá? É o suficiente. Acabou aqui, deixa eu ver qual foi a minha falha aqui. Tá? Tá certo, isso aqui é o opcional, tá certo? Então, já pode ser como sendo avaliado como uma possibilidade de sucesso para autenticar o usuário lá. Tá bem? Aí, pessoal, a gente tem políticas de senha. Tá? Isso aqui é importante, porque a gente vai poder definir ali aquelas regras de tempo máximo para troca da senha. Tá? Se expirar, o usuário vai ser bloqueado, ou ele pode passar 2, 3 dias usando aquela senha que expirou já. Tá? Alerta de quanto tempo vai estar até expirar. Então, a gente tem, tá? Para fazer isso aí, a gente tem diversos recursos na máquina, no Linux. A gente pode usar o PAN para fazer isso daí. Tá? Tem um módulo, tá certo? Que é o PSWD, que vai poder fornecer essa capacidade para a gente. Então, olha só. Está dentro daquele cara lá, né? Do pan.d. Então, ele sabe que dentro desse cara, tá? Eu podia até suprimir esse cara aqui, ó. Esse parâmetro aí, primeiro, que é relacionado ao serviço, né? Então, ele já entendeu. Então, ó, vai ser essa gestão das senhas, né? Vai ser gerido pelo PAN. Então, ó, para forçar esses critérios de senha. Então, eu tenho aqui, ó, que é requisito. Então, o módulo, qual que é o módulo? É esse cracklib.so aí, ó, essa biblioteca. Então, eu vou ter parâmetros aqui, ó, o retry. Então, ele tem até tentativas de bloquear aquela senha lá, antes de logar. Eu tenho a quantidade mínima de caracteres que o usuário ter que digitar, tá certo? Aí eu vou ter também aqui o DI fork, esse cara aqui, tá? E ele vai definir para mim o quê? Deixa eu recordar aqui.
eu posso ter que ter 3 caracteres, tá certo? Diferentes. Aliás, as senhas, na verdade é isso aqui, ó, pessoal. As últimas 3 senhas não podem ser iguais, tá? Então é diff ok. Então, por exemplo, eu defini uma senha agora, 1, 2, 3, tá? Depois de um tempo, ela expirou. Essa senha, 1, 2, 3, eu não posso usar mais, eu já usei. Aí eu vou usar 1, 2, 3, 4. Depois vou usar, depois que expirar, 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta vez, aí eu posso repetir a senha, tá? Então, antes disso, eu não posso fazer essa repetição de senha. Esse parâmetro aqui, tá certo? Vai me definir a quantidade de uppercase, né? Quantos caracteres esse uCredit, quantos caracteres tipo uppercase, né? Maiúsculo eu tenho que ter na minha senha. Então eu tenho que ter no mínimo 1, tá? Lowercase, então por isso começa com L aqui. Eu tenho que ter no mínimo 1 caractere, tá? Minúsculo na minha senha, tá? Eu também tenho que ter o D de dígito, né? De decimal. Então tem que ter no mínimo 1 decimal. Eu podia definir mais de um valor decimal, tá? Aí eu tenho também aqui o oCredit, que vai ter que me dizer quantos caracteres especiais eu vou ter que ter nessa senha. Então, no PAN, ele me deu essas possibilidades aí, tá bem? De gestão de senha. Eu também tenho outro arquivo, que é o login.def. O login.def é um arquivo que fica lá dentro de ATC, que esse cara vai disponibilizar para mim diversos parâmetros de padrões, né, dos logins dentro desse cara. Por exemplo, lembra lá do MESC? Então, posso ter a variável o MESC dentro desse cara. Então, todos os usuários, quando se logarem na máquina, esse parâmetro vai ser avaliado, tá? Do MESC do usuário. E tem outros parâmetros também, como forçar senhas de usuário. Porque eu tenho variáveis, que essas variáveis podem ser definidas para poder ser feita a política da senha. Digamos que eu não use o PAN no meu servidor. Então, eu tenho essa possibilidade do login.def. Então, olha só. Eu posso também usar em conjunto com o PAN, tá certo? E fazer essas definições aqui, ó. O máximo de dias, tá? Para fazer essa troca de senha. Então, se eu definir lá o PS Max 10, então daqui a 10 dias é o tempo máximo que essa senha vai ficar possível de eu poder ficar usando. Tá? Por padrão é 60 dias, está lá a variável. Tá? Então, PS min days. Então, o tempo mínimo que eu tenho para poder alterar a senha. Então, o que é isso? Digamos que eu tenho lá, eu coloco o tempo mínimo de 5 dias. Se eu alterar a senha agora, ele não vai deixar eu alterar de novo. A não ser que eu seja o root. Mas outro usuário comum, ele não vai deixar. Por quê? Tem que respeitar a quantidade mínima de dias que eu posso ficar com aquela senha, que seria 5 dias. Né? O PES warning, né? Age, aí vai informar ali o aviso, né, de duração daquela senha lá. Então ele vai mostrar, se eu setar lá, por exemplo, 2. Então essa variável, o que ele vai fazer? Quando faltar 2 dias para o tempo máximo de troca da senha, quando faltar 2 dias, aí ele vai avisar você, olha, precisa trocar a senha. Manda uma mensagem lá para você. Olha, vai expirar daqui a 2 dias. Então, o login retries, tá? É a quantidade de tentativas sem sucesso, tá? A mesma coisa que tem lá retry 3 lá no arquivo do PAN, eu posso ter essa variável aí de retries, login retries, para definir ali a tentativa de até que ele bloqueie, né? Login timeout, também essa variável vai permitir para a gente que a gente defina lá aquele timeout. Esse cara aqui é equivalente a esse aqui, TM
timeout, né, de timeout, tá certo? E essas variáveis aqui, pessoal, a gente poderia também definir esse cara, se eu colocar esses caras aqui dentro de /etc barra profile, também vai ter o mesmo efeito, porque são variáveis, tá certo? São variáveis. E vai ser carregada no shell do usuário, tá bem? Então, normalmente, esse cara aqui é que define diversos aspectos de contas de usuário. Por exemplo, lembra daquele SQL que define lá qual que é o diretório que tem o SQL? O que é o SQL? Na hora das criações dos usuários, qual que é o diretório padrão, tá? Que vai pegar e copiar os arquivos para aquele perfil do usuário, tá? Aquele novo usuário. Então, posso definir a variável do SQL para que ele defina ali o diretório que está os arquivos. Então, diretórios, arquivos que eu coloque dentro dessa pasta SQL, sempre que um usuário novo for criado, ele vai criar e vai colocar esse cara lá. Tá certo? Então, esse arquivo aqui é muito importante, tá? Login.def. Sempre que vocês virem ele em questões, estejam certos que ele está associado a configurações padrão de usuários, tá certo? Definição de variáveis, definições de parâmetros em relação ao usuário e ao shell. Tá? Também ainda continuando sobre políticas de senha. Então, a gente viu os arquivos que a gente pode configurar, seja no PAN ou seja ali no login defs. A gente também tem comandos para fazer isso daí. A gente tem o chage, que vai permitir a gente fazer isso aí, ou o user mode, né? Só que o user mode ele é limitado. Ele não tem todos os recursos para a gente configurar. Ele vai definir ali quando que a senha expira e qual que é o comportamento quando aquela senha expirar. Se vai bloquear ou se vai dar a oportunidade do usuário passar um pouco mais de tempo com aquela conta sem ele bloquear de definitivo. Tá certo? Essa é uma diferença. Muita gente pensa que com o user mode, a gente pode configurar informações ali sobre quantos dias vai passar para ele ter que alterar a senha, quantas tentativas de até bloquear. Essas são informações globais, tá certo? Que podem ser configuradas no Age, tá? E através daquelas variáveis lá nos arquivos. Agora, informações do usuário é aquelas informações que estão lá dentro do usuário, lá naquele arquivo /etc, /etc pswd, que aí o user mode vai fazer essa alteração lá, tá certo? Então, ó, falando primeiramente do user mode, tá? Ele vai fazer a alteração do comportamento da desativação da conta individual. Então, ó, eu posso ter o "-e" para expirar, botar uma data de expiração total daquela conta. A conta, eu criei, ela expira daqui a tantos dias. Então, não vai levar em consideração nenhum outro parâmetro, é uma data que eu defini na conta do usuário, tá? E se porventura chegar aquela data, você tem que modificar ela para ela ser alterada para outra data, né? Então, a gente tem um parâmetro "-f", que caso aquela conta ela expire, tá? No caso a senha, quantos dias vai me dar para que ele me permita ficar usando aquela conta, tá? Sem que ela bloqueie definitivamente. Tá? Então, eu posso ter lá, que esse parâmetro eu posso passar aqui, tá? User mod, tá certo? "-f". Aí, se eu colocar aqui 0, tá? E o usuário, o que é que ele vai fazer? Ele vai estar dizendo que essa conta nunca vai ser utilizada para ser possível de ser expirada, tá? Porque eu estou definindo 0, tá? Se eu definir aqui, por exemplo, 5, então, quando essa conta expirar, certo? Seja pelo valor lá dele definitivo, ou expirar a senha, né? Que foi passado para expirar de tanto em tanto tempo, ele vai permitir que você permaneça usando durante 5 dias, e depois ele bloqueia definitivo. Tá bem? Com o "-1",
tá certo? Vai ter que invalidar esse cara, tá certo? Aliás, o zero, o zero, pessoal, ele bloqueia automaticamente, tá? Porque eu estou dizendo que é agora, zero, tá? Então, se chegar a data da expiração, ele vai bloquear esse cara. Se eu definir um valor, ele vai esperar aquele número de dias chegar para poder bloquear a conta. E o -1, ele deixa esse cara desativado. Essa funcionalidade é desativada, não é zero. Perdão, eu falei zero. Tá? Então, ele tem esses recursos limitados. Tá? Agora, a gente tem o comando age, que aí realmente, o age, ou aging, né, é relacionado à contabilidade de uma determinada conta. Então, por exemplo, eu posso definir lá com o -d, tá? A data que a senha foi alterada pela última vez. Então, o que é interessante aqui, esse date, né? Esse d de date. Digamos que você configurou para a conta expirar de 30 em 30 dias. Aí o usuário agora, ele alterou. Pum, ele alterou a conta dele. Beleza. Quando chegar no dia 25, que ele começar a receber um alerta, né? Porque você configurou lá para que fosse alertado o usuário quando faltasse 5 dias para ele alterar a senha de novo. O que é que você pode fazer? O usuário liga lá para a seção de informática e diz, cara, eu não quero alterar essa conta e tal. Tu tem como aumentar meu tempo com essa senha aí, com esse meu usuário. Você pode chegar e colocar, definir aquela data, tá? Como se ele tivesse alterado naquele dia. Tá? Então, quando você colocou, tá, a data para hoje, por exemplo, tá faltando só 5 dias para ele alterar. Você colocou para a data de hoje, o que é que aconteceu? Renovou aquela contabilidade. É como se ele voltasse, ele não alterou a senha, você definiu a data, que foi a expiração da última vez, e a partir de agora ele tem 30 dias. Só daqui a 25 dias, tá, ele vai perturbar de novo o usuário perguntando lá. Essa, às vezes, é importante, isso daí, daquelas situações onde você tem uma demanda que você não quer alterar aquela senha para o usuário e quer só dar mais tempo para ele ficar usando aquela senha ali. Tá bem? O E é de expirate, né? De expiração. Então, vai informar para a gente quando é que aquela conta expira, em data. Então, vai expirar no dia tal. O I é para inativar, tá certo? Então, a conta, quando expirar, ela vai. Esse é um flag. Esse daí é um valor, é uma flag. Que quando aquela conta expirar, tá certo? Ou então chegar ao tempo máximo daquele cara trocar a senha, ele não trocou, então ele vai bloquear aquele cara. Vai inativar a conta. Tá certo? Eu tenho o L de list, e aí ele vai poder me listar a contabilidade de um usuário. Então, se eu usar lá, tá, o ch age -L, tá, Emanuel, então ele vai me listar todas essas informações de aging, tá? Quando que expira, tempo máximo, a última vez que foi alterada a conta, tempo máximo para expiração da senha, para eu trocar, né? Essas informações todas estão passadas aí. Eu tenho o M minúsculo, tá certo? O M minúsculo, ele é a quantidade mínima de dias para eu poder alterar a conta, tá? Que é aquele mini days, né? Tá até aqui, ó. Tá? É a mesma coisa que essa variável aí. Na verdade, ele altera essa variável aí no sistema. Eu tenho o M maiúsculo, aí você lembra que ele se correlaciona com o tempo máximo, tá? O minúsculo é o tempo mínimo, o M maiúsculo o tempo máximo. O W é o warning, né? Em quantos dias ele vai dar o aviso que você vai ter que alterar a sua senha, já está chegando perto da expiração dela. Tá bem? Então, só recapitulando, a gente tem o arquivo do PAN, tá? Que é aquele o PSWD. A gente tem
o arquivo do login.defs, tá? Que tem aquelas variáveis ali para a gente definir, tá? O min days, o max days, tá? O warn days, retries, né? Login retries. E aí define essas variáveis. E a gente tem os comandos. Então, o age, tá? O chage, tá? O change age, você tem essa flexibilidade de trocar todos esses parâmetros aí. Já no user mode, ele altera as informações daquele arquivo lá do PSWD, do /etc PSWD. E lá não tem esses parâmetros todos aí, tá? De informações do usuário em específico. Tá? Outra informação que é importante também a gente falar é sobre os privilégios nos terminais. A gente tem um arquivo chamado etc/security tty. Esse cara define as informações lá de todos os terminais que o root tem privilégio de acessar, de gerar uma shell ali. Tá? Se eu apagar esse cara, ou então excluir o arquivo ou apagar esse conteúdo, o shell não vai ter, o root não vai ter acesso àqueles shells ali. Ou então você pode restringir, né? O root só pode acessar tal TTY, né? Ou o pseudo terminal ali não pode acessar aqueles outros. Então, você pode definir ali, tá bem? Não só o root, como outros usuários também. Então, ó, eu tenho aqui esse arquivo etc security-access.conf. Aí eu vou ter a possibilidade de gerar ali, tá? A permissão de um determinado usuário para um determinado IP que ele quer acessar ali aquela máquina. Então, ó, o mais indica que é permissão, o menos indica que é negação, que ele não tem acesso. Então, nesse exemplo aqui, ó, o que é que eu tenho? Nesse arquivo access.conf, eu vou ter acesso, tá certo? Aí eu tenho 2 pontos. Quem que é o usuário? O root. Então, se ele tentar conectar nesses terminais aqui, né, que ele tem acesso, se ele tentar a partir de qualquer uma dessas máquinas aqui, ele vai ter sucesso. Tá certo? Esse outro aqui, ó, tá? Que é do local host. Ou seja, ele está local, na máquina local, não está acessando o remoto. Tá bem? Eu vou ter aqui, ó, o usuário Emanuel, nesse outro aqui, ó. Então, ele é menos, ele não tem acesso a partir dessa rede aqui. Então, se chegar uma conexão com algum computador que o Emanuel esteja nessa rede aqui, ele vai negar o acesso. Olha essa outra regra aqui, ó. Então, ele está negando o acesso para todos, tá? Independente do usuário, independente da rede. Ele está negando. Essa outra regra aqui embaixo, tá? Então, ele dá acesso, tá? Para o grupo informática a partir de qualquer rede. Não é isso? Eu tenho também outro arquivo para a configuração de acesso nos terminais. Primeiro eu habilitei quais são os terminais, depois eu disse quem que era o usuário e os computadores que eles podem conectar a partir de, né? E as horas, os horários que eles podem acessar, eu posso também restringir. Eu tenho esse arquivo time.conf, tá? Fica lá no /etc security, tá? Então esse diretório é importante, security. E aí no time.conf eu posso definir lá os horários. Então, qual é a sintaxe? O serviço, tá? Qual que é o terminal, o usuário e a hora que ele vai acessar. Essa hora, ela é acrescida do dia da semana e a hora, tá? Então, olha lá, vamos ver. Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu estou usando o usuário, tá? Login, aliás, desculpa, o serviço login e o serviço SSH. Então, eu posso usar esse e-comercial para usar várias aplicações, né? O DHCP, o FTP, né? Vou dizendo aí. Ou eu posso criar linha a linha, então vai ser cada um serviço separado. É só uma possibilidade esse cara aqui, ó. Então eu tenho aí, né?
login e o SSH, ou seja, um tipo de conexão ao terminal de forma não segura, não criptografada, e a outra que é o SSH de forma segura. Aí eu tenho ponto e vírgula. E aí eu vou ter, qual que é o terminal? Asterisco. Ou seja, se é asterisco, ele pode acessar qualquer terminal. Beleza? O usuário, quem são os usuários? Aí eu tenho aqui, ó, Jane. Então, pessoal, é importante a gente ter aquele conceito geral de expressões regulares, né? Então, quando a gente tem o E comercial, é junção. Quando a gente tem o pipe, né, quer dizer que é ou. E quando a gente tem a exclamação, quer dizer que é uma negação, né? Está negando. Tá? Isso é universal. Então, eu tenho aqui, ó, quem é o usuário? Então, é Jane, ou Jim, ou Bill, ou Sam. Então, qualquer um desses usuários, tá, vão poder fazer essa regra aí, está valendo para eles. Aí, ponto e vírgula. Aí eu tenho aqui, ó, Sam, né, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Ou seja, de segunda a sexta, de 8 da manhã até 20. Tá bem? Então, esse horário aqui é AM, né? E PM. Tá? Nesse formato. Olha esse outro exemplo aqui embaixo. Então, qual é o serviço? Qualquer serviço. Qual que é o TTY? Qual que é o terminal? Qualquer terminal. Depois, quem que são os usuários? Qualquer usuário. Aí eu tenho exclamação, tá? WK. O que é isso aqui, pessoal? É weekend. Travou minha máquina aqui. Espera aí, pessoal. Deu uma travada aqui. Não estou conseguindo escrever aqui. É o weekend, tá, pessoal? Se WK é o weekend. Então, o que está dizendo essa regra aí? Está dizendo que ele não pode fazer login nos finais de semana. Tá certo? Não pode fazer esse login nos finais de semana. Esse último aqui, essa última linha, então o serviço é o HTTP, tá certo? Quem que é o terminal? Qualquer um. Então, todos os usuários, exceto Marcos, todos os usuários, exceto Marcos, podem acessar, aliás, que não sejam Marcos, né? Então, a regra vale para os demais, né? Então, não Marcos. Então, de segunda a sexta-feira, de 8 às 20 horas da noite. Tá certo? Tá? Não se esqueçam. Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui. Tá? Ah, tá. Não tá aqui, eu vou colocar. Quando a gente tem WK, tá? É esse cara, é o weekend, tá? E quando a gente tem o A1, ele me substitui, ao invés de eu colocar Sunday, Monday, todos esses caras aqui, tá certo? São os dias da semana, eu posso substituir por A1, tá? Então eu coloco A1 e aquele nosso intervalo de time, de tempo. Hosts permitidos e hosts negados. Então, pessoal, a gente tem esses 3 arquivos aí para fazer essa negação de hosts. Tá bem? Então, a gente pode ter o hosts equiv, tá certo? Então, a gente vai definir lá, nessa regra, todos os computadores que têm acesso, tá? Que não utilizam login seguros, ele vai servir para isso. Então, serviços como RLogin,
Telnet, o RSH, o RCP, vão poder fazer essa conexão aí, baseada nesse arquivo. Só que é inseguro, né? Então deve ser evitado. Então a gente instala o SSH, ou OpenSSH, o serviço, o daemon, né? E aí eu tenho um arquivo lá, /etc, SSH, SSHD, para configurar as informações ali do SSH, né? De quem é que pode acessar, quais os computadores podem acessar. Então, nesse arquivo do SSH aqui, eu vou ter a regra lá para dizer, né? O usuário tal, a partir do computador tal, levando em consideração aqueles 2 pontos lá, né? Para separar quem é o usuário, né? Da faixa de rede que ele está acessando. Então, no geral, esses serviços sem login, aí eu tenho o host Archive e tenho o host Allow e host Deny. Também segue a mesma coisa. Eu posso ter um whitelist, tá, no host Allow e o blacklist no Deny. Só que o Deny, uma informação aqui, ele é redundante, tá? Por quê? Porque no meu whitelist, tá, que vai estar lá dentro do meu host Allow, né? Que são todos os computadores permitidos, eu posso ter uma regra lá que no final eu nego. E aí, se eu estou negando, ele não preciso ter um arquivo a mais só para colocar minhas regras de negação. Então esse cara aqui acaba sendo redundante, o host deny. Então a gente vai ver aqui, ó, a minha caneta está falhando aqui. Tá? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, tá certo? Agora, e aí a gente vai detalhar aí mais sobre o NIS, a gente vai ver mais regras aí, tá certo? Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos para fazer um lanche no banheiro, tomar uma água, tá joia? Beleza, então. You are currently the only person in this conference.